Vamos então primeiro recordar os componentes existentes em um sistema de medição. Primeiramente, começamos com o fenômeno físico, sendo que a medição do fenômeno físico é convertida em um sinal elétrico mensurável por um sensor, a qual passa por um conector e é realizado todo o condicionamento de sinal necessário para o específico fenômeno físico. Depois, este sinal é convertido para digital, para finalmente o computador poder ler a informação, analisar, armazenar e mostrar através de um visor gráfico. Para vermos agora, iniciarmos com o fenômeno físico, a melhor forma é analisando alguns tipos de aplicações. Então vamos conhecer alguns tipos de aplicações que usam medição de posição. Existem diversas aplicações a qual é útil saber a posição de algo. À medida que você monitora a posição, você pode transformar sua medição em dados de direção e velocidade. Por exemplo, máquinas de corte preciso. Elas monitoram a posição para automatizar medições lineares, impedindo que um operador tenha que medir fisicamente o comprimento do material antes de cortá-lo. Outro exemplo, em que a posição e velocidade do motor são medições críticas, é em automação de fábrica. Constantemente, é necessário controlar precisamente a velocidade e direção da esteira, garantindo que a esteira funcione de forma segura e sem sobressaltos. Similarmente ao exemplo de automação de fábrica, a alta resolução e medições de posição e velocidade são necessários para controle de vários eixos de braço robótico e usados em máquinas de pick and place. Vamos agora ver os transdutores que nos permitem medir posição. Um encoder é um dispositivo eletromecânico que converte deslocamento linear ou rotativo em sinal analógico ou digital. O tipo mais popular de encoder é o encoder óptico, mas existem também encoders mecânicos, capacitivos, magnéticos e indutivos. Para a sessão de hoje, daremos foco no encoder óptico, a qual fornece um sinal elétrico na forma de trem de pulso, que pode, por sua vez, ser traduzido em dados de movimento, direção e posição. Um encoder incremental gera um pulso para cada unidade de deslocamento, enquanto que o encoder absoluto gera um código binário para cada unidade de deslocamento. Essa é a maior diferença entre os dois. Um gera um pulso, o outro gera um código binário a cada vez que há um deslocamento. A posição do encoder incremental é dada por pulsos a partir do pulso zero, enquanto a posição do encoder absoluto é determinada pela leitura de um código binário. Na verdade, um código. Esse código pode ser binário, BCD, Gray, entre outros. E este é único para cada posição do seu curso. Consequentemente, os encoders absolutos não perdem a real posição no caso de uma eventual queda de tensão de alimentação, até mesmo se forem deslocados. Quando voltar a energia ao sistema, a posição é atualizada e disponibilizada para o mesmo, graças ao código gravado no disco do encoder. E com isso, não precisaria até a posição zero para saber qual a sua atual localização, como é o caso do encoder incremental. Esta é um importante diferencial de um encoder absoluto em relação a um encoder incremental. O encoder incremental ele apresenta um bom preço pela resolução que pode oferecer. Os encoders incrementais possibilita que você meça variações de posição para obtenção de dados de velocidade e aceleração. Porém, não é possível determinar a posição absoluta de um objeto, sem o auxílio de um circuito externo. Um dos maiores inconvenientes do encoder incremental é para manter um registro da posição. Por quê? Quando você quer manter o registro da posição, o número de pulsos que são contados devem ser armazenados em um buffer ou contador externo, pois, como dito anteriormente, se houver uma eventual queda de alimentação, queda de energia, a contagem será perdida. Para entender como funciona um encoder, vamos examinar um encoder de quadratura mostrado nesse slide. Um encoder de quadratura ajuda a converter um movimento de rotação do eixo em um sinal mensurável, possibilitando inclusive a obtenção dos dados tanto de direção quanto da velocidade do eixo de rotação. O encoder de quadratura
é um tipo de encoder óptico, que consiste em um disco rotativo, uma fonte de luz e um fotodetector. O disco, que é montado no eixo de rotação, possui seções opacas e transparentes, chamadas de faixa de código. À medida que o disco rotaciona, estes padrões interrompem a luz emitida para o fotodetector, gerando um sinal de saída digital ou de pulso, sendo este trem de pulso gerado pelo encoder os dados de posição e frequência. Um encoder com um conjunto de pulsos não seria útil porque não poderia indicar o sentido de rotação. Portanto, a faixa de código é constituída por dois anéis de seções alternadas opacas e transparentes, normalmente identificadas como os canais A e B. O número de seções opacas e transparentes irá determinar quantos pulsos são produzidos por revolução. Esta é uma especificação importante de saber se você estiver interessado em manter o controle de quantas revoluções seu eixo concluiu.